Você já parou para pensar que, debaixo dos pés, em um simples cemitério do interior da Argentina, pode estar enterrado um dos relatos mais brutais, e ao mesmo tempo mais heróicos, de resistência humana que a história regional já registrou? Não estamos falando de um general, de um político ou de um herói de livro didático. Estamos falando de Tiburcia Escudeiro, uma mulher cujo nome quase desapareceu no tempo, mas cuja história carrega dentro de si o peso de um século de silêncio, dor e sobrevivência. Imagine, você é arrancada da sua casa, levada para um mundo completamente estranho, amarrada a um tronco, surrada com galhos de espinho, e até tem os pés mutilados para que não consiga fugir. E ainda assim, você foge. Em pleno inverno, com neve no chão, comendo carne crua de cavalo e bebendo urina para sobreviver. E o mais chocante, ela contou isso com suas próprias palavras. Um testemunho raro, direto, brutal. E ainda assim, quantos de nós, mesmo morando perto de São José del Morro, sequer sabem quem foi Tiburcia? Por que uma história tão poderosa sobre fuga, identidade, trauma coletivo e resistência permanece escondida atrás de uma lápide simples, em um cemitério esquecido? E o que essa mulher pode nos ensinar sobre quem realmente somos? Fique comigo até o fim deste vídeo, porque o que você vai descobrir agora não é só sobre o passado, é sobre como ele ainda respira em nós. O cemitério de São José del Morro parece comum à primeira vista. Um lugar tranquilo, cercado por árvores, com fileiras de lápide simples e algumas flores espalhadas aqui e ali. Mas não se engane, este solo carrega séculos de memória, conflito e histórias enterradas, literal e metaforicamente. Inaugurado oficialmente em 1924, este cemitério é relativamente novo. Antes disso, os moradores do povoado enterravam seus mortos do outro lado da atual autopista, em um terreno que hoje pertence a uma propriedade privada. Um detalhe aparentemente pequeno, mas cheio de simbolismo: a fronteira entre o passado e o presente, entre o esquecido e o lembrado, está literalmente dividida por uma estrada. E quando você entra por aquela portinha de ferro enferrujado, há uma tumba que se destaca. Não por ser luxuosa, longe disso. É uma lápide simples, de pedra cinza, com um monólito modesto. Mas ali repousa alguém que atravessou o inferno e voltou para contar: Tiburcia Escudeiro. Esse cemitério não é só um lugar de morte. É um arquivo vivo da fronteira, do cautiverio, da luta entre culturas e da memória que insiste em não ser apagada. Cada sepultura, cada nome, é um eco de um tempo em que viver aqui era sinônimo de risco constante. E é por isso que começar por este lugar, este cemitério, é tão importante. Porque é aqui que a história de Tiburcia termina, mas também onde ela, de certa forma, começa a ser ouvida. A tumba de Tiburcia Escudeiro não tem estátua, nem flores permanentes, nem luzes eternas. É uma pedra simples, marcada com seu nome e datas, como tantas outras. Mas, diferentemente das demais, essa sepultura carrega um peso histórico descomunal. Porque sob ela não está apenas uma mulher, está um testemunho. Um grito silencioso do passado que ainda ecoa. Os restos de Tiburcia estão enterrados aqui, em São José del Morro, num canto que hoje parece discreto, mas que, aos olhos atentos, é um monumento à resistência. Em 1986, quase 60 anos após sua morte, uma placa comemorativa foi instalada em sua homenagem, um reconhecimento tardio, mas significativo. Foi como se a comunidade finalmente dissesse: nós lembramos. Nós ouvimos. Essa placa não celebra uma heroína de guerra ou uma figura política. Ela homenageia uma cautiva, uma mulher que viveu anos sob dominação indígena Ranquel, que sofreu violência extrema, e que, mesmo assim, conseguiu escapar e voltar. E o mais raro, deixou seu relato por escrito. Em um tempo em que as vozes das mulheres, especialmente das camponesas e das vítimas de conflito, eram apagadas, Tiburcia rompeu o silêncio. Sua tumba, então, é mais do que um marco geográfico, é um símbolo de memória histórica resgatada. E pensar que, por décadas, esse relato poderia ter se perdido, se não fosse por alguém que decidiu anotar suas palavras antes que fossem levadas pelo vento. Quantas outras histórias como a dela foram enterradas sem testemunha? Tiburcia Escudeiro nasceu em 1831, numa época em que o mapa da Argentina ainda estava sendo desenhado a sangue e fogo. Faleceu em 1927, aos 96 anos, segundo o ato de óbito. Mas, como muitos naquela região, os registros eram imprecisos. Alguns dizem que ela pode ter vivido ainda mais. E olha só, sobreviver ao cativeiro, a fuga desesperada e a quase um século de vida, não seria surpresa se até a morte tivesse hesitado antes de levá-la. Ela foi uma das muitas vítimas dos malones, os ataques indígenas às povoações da fronteira.
Naquela época, viver perto do limite entre o mundo crioulo e o mundo aborígene era como morar na linha de frente de um conflito sem fim. E Tiburcia não era uma figura importante, nem rica, nem poderosa. Era uma mulher comum, e por isso mesmo, sua história é ainda mais poderosa. O que torna Tiburcia tão especial é que ela mesma contou sua história. Em um mundo onde os relatos sobre o cautiverio vinham quase sempre de terceiros, autoridades, missionários, oficiais, ter um testemunho direto, em primeira pessoa, é raro. Como encontrar uma carta no fundo do oceano escrita por um náufrago? Sua narrativa é crua, detalhada, sem floreios. Ela fala das surras, do frio, da fome, da recusa em se submeter ao cacique, das tentativas de fuga, e do preço que pagou por isso. E tudo isso não é contado com orgulho, mas com uma serenidade assustadora, como se o trauma já tivesse sido digerido pelo tempo. Ela não se apresenta como heroína. Ela se apresenta como sobrevivente. E é justamente essa humildade que dá tanta força ao seu relato. Porque Tiburcia não é um mito. Ela é real. E isso a torna ainda mais impactante. Tiburcia não vivia no centro de São José del Morro. Ela morava a cerca de 4 quilômetros dali, num lugar chamado La Higuerita, um pequeno povoado, quase uma fazenda, onde a vida girava em torno da terra, dos animais e da vigilância constante. Porque naquela época, na fronteira, dormir em paz era um luxo. Ela tinha cerca de 20 anos quando tudo mudou. Um dia comum virou pesadelo em minutos. Os ranqueles, guerreiros indígenas que dominavam as planícies do sudoeste de São Luís, realizaram um ataque relâmpago. Cavalos, gritos, fogo. E no meio do caos, Tiburcia foi capturada. Não para ser morta. Para ser levada. Foi arrastada para as tolerias, os acampamentos indígenas espalhados pelo deserto. Lugares que, para os crioulos, eram sinônimo de perigo e escravidão. Mas que, para os ranqueles, eram centros de vida, cultura e resistência. Nesse choque de mundos, Tiburcia se tornou mais uma peça num jogo muito maior do que ela poderia imaginar. A captura não era aleatória. Os malones tinham objetivos claros: roubar gado, armas, suprimentos e pessoas. Crianças para criar como seus, mulheres para integrar as famílias, homens para trabalhos forçados. Tiburcia, jovem e forte, se encaixava perfeitamente nesse cenário. Mas, diferentemente de muitos outros, ela não se resignou. Desde o primeiro momento, carregou dentro de si uma ideia fixa: fugir. E essa decisão, aparentemente simples, definiria os próximos anos de sua vida e transformaria seu destino em uma lenda de resistência silenciosa. Tiburcia nunca se adaptou. Enquanto outras mulheres, com o tempo, aceitavam um novo destino, algumas até com alívio, outras por sobrevivência, ela mantinha viva a chama da fuga. E esse desejo de liberdade tinha um preço alto. Muito alto. Logo no início, o cacique da toleria demonstrou interesse em fazê-la sua esposa. Mas Tiburcia se recusou. E essa recusa, em um contexto onde a submissão era esperada, foi vista como desafio. Não ao cacique apenas, mas à ordem inteira do grupo. E quem mais puniu essa insubordinação? As mulheres indígenas, segundo seu próprio relato. Elas descreve como as mais cruéis. Não por maldade gratuita, mas por defesa do grupo, da cultura, da hierarquia. Tiburcia era uma estranha, uma ameaça à estabilidade. E por isso, foi isolada, humilhada e submetida a castigos brutais. Foi amarrada a um tronco ao sol, exposta ao calor escaldante e ao frio cortante da noite. Recebeu surras com galhos cheios de espinhos, uma tortura lenta, que marcava o corpo e a alma. E cada vez que tentava se rebelar, o castigo era renovado. Mas o pior ainda estava por vir. Porque quando ela tentou fugir pela primeira vez, foi pega e surrada severamente. Na segunda tentativa, foi mutilada. Cortaram a planta dos seus pés, uma punição calculada para impedir que corresse novamente. E funcionou. Ela ficou incapacitada de andar por quase um ano. Depois de um ano de imobilidade, com os pés ainda marcados pela mutilação, Tiburcia não desistiu. Pelo contrário, usou esse tempo para observar, para planejar e para escolher o momento perfeito. Ela sabia que, se falhasse novamente, não teria terceira chance. O plano era audacioso. Ela observou os cavalos do cacique, os melhores, os mais fortes. Esperou por uma noite de neve, quando as pegadas seriam apagadas e os rastros, impossíveis de seguir. E aproveitou uma comemoração de Malon, quando os guerreiros estavam embriagados, distraídos. Comida, bebida e água foram roubados discretamente.
Montou um dos cavalos e partiu no silêncio da noite, com o coração acelerado e os pés doendo a cada movimento. Mas o deserto não perdoa. Logo, um dos cavalos morreu de exaustão. O segundo, ela mesma teve que matar, não por crueldade, mas por necessidade. Comeu a carne crua. Bebeu o sangue. E quando a água acabou, bebeu urina de cavalo para sobreviver. Isso mesmo. Em um ambiente desértico, onde cada passo era uma luta contra a fome, a sede e a desorientação, ela seguiu em frente. Depois de dias andando, exausta, quase delirante, Tiburcia não chegou diretamente a São José del Morro. Foi encontrada em São Luís, por crioulos que mal acreditaram na história que ela contava. Levada ao governo provincial, recebeu assistência médica e, só então, foi devolvida ao seu povoado de origem. São José del Morro não era só um povoado. Era uma fronteira, um lugar onde dois mundos se chocavam, se misturavam e, muitas vezes, se destruíam. De um lado, os crioulos, com suas igrejas, seus registros e suas leis. Do outro, os ranqueles, com suas tradições, seus territórios e sua resistência à colonização. Entre eles, uma linha invisível, móvel, permeável. Nem sempre havia guerra. Havia trocas. Comércio de gado, de objetos, de conhecimentos. E, sim, de pessoas. O cautiverio não era um fenômeno isolado. Era parte de um sistema complexo de dominação, vingança, escambo e, às vezes, integração. Os indígenas capturavam principalmente crianças e mulheres. As crianças eram criadas como ranqueles, sem memória do passado. As mulheres, muitas vezes, formavam famílias, tinham filhos e acabavam se integrando. E aqui entra um detalhe que muitos ignoram: muitas não queriam voltar. Por medo. Por vergonha. Por amor. Porque seus filhos eram mestiços, e sabiam que, no mundo crioulo, essas crianças seriam rejeitadas, marginalizadas. A identidade, nesse caso, não era uma escolha fácil. Era um abismo. E é por isso que o cautiverio não pode ser visto apenas como sequestro. É um capítulo denso de mestiçagem, de trauma coletivo e de identidade fragmentada. Um legado que ainda habita as famílias de São Luís, mesmo que ninguém fale sobre isso à mesa do jantar. Em meio à chamada Campana ao Desierto, um dos períodos mais controversos da história argentina, Juan Manuel de Rosas ordenou algo inesperado: um censo nas tolerias. Não para destruir, mas para contar. Para identificar quem estava ali. E, principalmente, para perguntar: você quer voltar? Esse documento, conhecido como o Censo de Rosas, é um dos registros mais emocionantes e assustadores que temos sobre o cautiverio. Nele, estão listados nomes, idades, marcas no corpo, locais de captura. E, acima de tudo, uma pergunta direta: manifiesta conforme, quer ficar, ou espera regressar, deseja voltar? Imagine, uma mulher analfabeta, com cicatrizes nas costas, segurando a mão de um filho indígena, respondendo com um sim ou um não. Um sim que significa rejeição ao mundo crioulo. Um não que pode significar o fim de uma família. A pressão emocional é inimaginável. E há crianças, muitas delas. Algumas tão pequenas que não lembram seus nomes. Apenas dizem, mamá. Nada mais. Esse detalhe, repetido várias vezes no censo, é um soco no estômago. Mostra o quanto o tempo apaga identidades, e como o trauma começa cedo. O censo revela algo que muitos não querem ver: o cautiverio não foi um evento raro. Foi uma realidade estrutural na fronteira. E está presente, de forma ou de outra, na história de quase todas as famílias antigas de São Luís. Quantos de nós têm sangue ranquel correndo nas veias e nem sabem? Você foge. Sobrevive ao deserto. Volta para casa. E todos deveriam celebrar, certo? Pois a realidade de Tiburcia foi outra. Ao retornar a São José del Morro, ela não se sentiu segura. Pelo contrário, o medo de ser capturada novamente era tão forte que ela se refugiou no cerro, num lugar hoje conhecido como o Eco de La Tiburcia. Ali, isolada, vivia em uma pequena gruta, como se o mundo lá fora ainda fosse uma ameaça. Mesmo cercada por sua gente, por seu povoado, ela não conseguia reintegrar-se. O trauma do cativeiro não se cura com o retorno. Ele mora no corpo, nos sonhos, nos gestos. E nos pés que não calçam sapatos, só ojotas, por causa das cicatrizes. Tiburcia nunca teve filhos biológicos. Mas formou uma família com um homem do lugar e criou um menino desde bebê, como se tentasse reconstruir o lar que lhe foi arrancado. Quando seu companheiro morreu e o filho adotivo partiu do povoado, ela ficou sozinha. Mais uma vez.
E assim viveu seus últimos anos, em silêncio, lembrada por poucos, falando de um passado que muitos preferiam esquecer. Morreu em 26 de outubro de 1927, aos 96 anos, uma sobrevivente até o fim. Sua morte não foi um evento nacional, mas sim um fechamento simbólico de uma era. Ela era um elo vivo entre dois mundos em guerra. E quando ela morreu, parte da memória direta da fronteira morreu com ela. Quantos relatos como o dela se perderam porque ninguém anotou a tempo? A história de Tiburcia Escudeiro não é só um relato de sobrevivência. É um espelho. Um espelho sujo, rachado, mas real. Porque quando olhamos para ela, vemos não apenas o passado, vemos o que escolhemos lembrar e o que insistimos em apagar. Em São José del Morro, em São Luís, o cautiverio é um tema que paira no ar como uma nuvem pesada, mas invisível. Fala-se de tradições, de festas, de origem crioula, mas raramente se menciona o sangue indígena, o trauma das capturas, a dor das mulheres como Tiburcia. É como se nossa identidade tivesse sido construída em cima de um silêncio. E esse silêncio tem um nome: trauma coletivo. Assim como uma pessoa traumatizada evita certos lugares, sons ou palavras, uma comunidade inteira pode reprimir memórias dolorosas. No caso da fronteira, essas memórias são como pássaros oscuros, pássaros escuros que voam baixo em nossa consciência, mas que nunca pousam para serem vistos. Com a imigração europeia do século XX, a população se misturou. Hoje, somos uma mestiçagem complexa, europeus, crioulos, indígenas. Mas enquanto não reconhecemos a herança ranquel como parte legítima de quem somos, nossa identidade permanece incompleta. Cortada. Construir uma identidade verdadeira exige coragem. Exige olhar para o cemitério, ler a lápide simples de Tiburcia, e dizer, ela é nossa. Seu sofrimento é nosso. Sua resistência é nossa. Só assim a memória coletiva deixa de ser um peso e vira fundação. A história de Tiburcia Escudeiro não é só um relato do passado. É um grito do presente. Um convite urgente para que paremos de enterrar vidas como a dela sob o peso do silêncio. Ela sobreviveu ao cativeiro, à fuga desesperada, à mutilação, à fome, à solidão, mas quase não sobreviveu à indiferença. E é essa batalha de hoje, não contra o deserto, nem contra o inimigo, mas contra o esquecimento. Porque enquanto não falarmos de cautiverio, de fronteira, de identidade mestiça, de memória histórica, seguiremos sendo um povo dividido entre o que fomos e o que escolhemos lembrar. Tiburcia nos mostra que a verdade dói, mas que só através dela podemos nos curar. Agora eu pergunto para você: quantas Tiburcias existem na sua família? Quem foi apagado da sua história para que a versão oficial soasse mais limpa? E o que você vai fazer, a partir de hoje, para que essas vozes não se percam? Se este vídeo te tocou, não deixe isso aqui morrer na caixa de comentários. Compartilhe. E se você chegou até aqui, é porque essa história importa para você. Então inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e venha comigo nessa jornada de resgatar as histórias que ninguém contou, mas que precisam ser ouvidas. Porque o passado não está morto. Ele só está esperando alguém para escutar.